Fala galera, estamos chegando com o segundo episódio do Fala Clóvis, o nosso programa de entrevistas aqui no YouTube, nesse humilde canal, que eu já peço para você aí, se inscreve, deixa o like no vídeo, nos ajuda aí pra gente espalhar essa mensagem. E o nosso convidado deste programa, número 2, é um dos grandes nomes, um nome que marcou o rádio nonoense. Segundo ele mesmo, era ele que fazia as perguntas e ele mesmo respondia. Com vocês, o senhor Ademir Lisboa, conhecido como Polaco da Rádio. Polaco, tem uma história aí que eu já quero começar, quero saber se é verdade ou não, até para eu saber me guiar nessa entrevista, tá? É verdade que tu, quando fazia tuas entrevistas lá na antiga Rádio Nonoai, era tu que perguntava e tu mesmo respondia? Seja bem-vindo ao Fala Clóvis. Na verdade, Clóvis, isso aconteceu várias vezes, sim, eu não nego. O que acontece é que muitas vezes você tinha que ajudar o entrevistado a desenvolver o pensamento dele, por isso que eu me metia. E eu também era bem metido, porque eu também sabia dos assuntos que eu estava abordando, eu tinha informações importantes e eu queria contribuir para que a entrevista fluísse da melhor maneira possível e que aquele que estivesse ouvindo tivesse o entendimento que deveria ter. Essa, na verdade, era a situação. Mas é verdade, não é mentira, não mente isso. Um monte de amigos comentam até hoje. O repórter que perguntava e que também respondia. Ademir, tem outra história que é muito legal, acho que foi inclusive tu que me contou, de uma transmissão sua e do grande Antônio D'Ambros no ginásio Centenário, né, nosso antigo ginasião, de uma passagem que o Antônio D'Ambros era o narrador, o senhor era o repórter, e o D'Ambros lá, por voltas da partida lá, e me conte, Ademir Lisboa, o que só você viu. O que tu respondeu? Você não viu? Tava subindo a escada? Como é que foi essa história aí? Clóvis, essa eu não lembro. Com sinceridade, não lembro. É uma da história que me marcou, porque eu lembro de tu me contar. Não, de repente eu não lembro mais, porque eu posso não lembrar de muitas coisas, minha idade já não me ajuda tanto, né, Clóvis? Mas assim, tem tantas coisas hilárias que aconteceu durante esse tempo de rádio, né? Foram 26 anos, coisas engraçadíssimas. Se você quiser, eu conto algumas, né? Mas teve uma passagem. Fica à vontade, quero ouvir. Teve uma passagem, uma ocasião com o D'Ambros, já que tu citou o nome, né? Houve um tempo começo da década de 80, que nós começamos a fazer as transmissões esportivas, futebolísticas, propriamente dito. Nós gravava num gravador daqueles bem grande, que tinha um microfone e tal, um jogo lá no interior de Planalto, interior de Alpestre, interior de Nonoai, no domingo, e largava esse jogo em reprise na rádio daí na segunda-feira, porque nós não tínhamos comunicação, não havia celular, não havia como fazer uma partida transmitida ao vivo dessas localidades. E lá pelas tantas, eu me lembro, foi numa comunidade aqui no interior do município do Rio dos Índios, um jogador lá se machucou e o D'Ambros me passa o microfone e eu, assim, sabe, um pouco distraído, né? Eu acho que não foi com tanta gravidez, assim, a sua lesão e tal. E o D'Ambros me olhou. Gravidez, né? Não era gravidade, eu disse gravidez. Aconteceu, né? Tem coisas que acontecem, né? Só para quem já esteve ali do lado de trás do microfone, né? Sabe o que acontece cada uma, que até Deus duvida no rádio. Bom, teve um colega meu, por exemplo, que pegou uma nota de falecimento na rádio e é com prazer que comunicamos o falecimento do fulano de tal. Prazer. E daí alguém corrigiu eles, mas está escrito aqui, é prazer. E fomos lá ver, e era pesar mesmo, mas ele deu prazer, né? Essas coisas acontecem. Em rádio é comum. É muito comum, tem muitas histórias que acontecem no meio rádio ao longo da história. Mas, e com certeza tu tem
Tu é do tempo do saudoso Chico Lasca, né? Tu tem alguma história dele pra contar pra nós? Olha, se eu falar do Chico Lasca, eu só tenho que falar de bem dele, porque ele era, na verdade, um artista com todas as peculiaridades que esse artista tinha, né? Mas ele divertia muito o povo, tipo assim, as tiradas dele, as histórias, porque ele marcou a época, ele foi marcante na história da rádio no Uruguai, com certeza absoluta, no tempo do velho galpão da amizade. Se nós fôssemos falar de Chico Lasca, nós teríamos que fazer 2 programas inteiros, nós não falaríamos nem a metade. Um artista, propriamente dito, não há o que dizer de outra forma. Foi um grande artista que nós tivemos aqui. Alguém pode dizer, mas ele cometia as deles. Claro, mas se ele não tivesse cometido tudo que ele cometeu, ele não seria o artista que foi. Polaco, permita chamar assim. Tu tem Apesar de eu ser alemão, tá bom? Apesar de ser alemão, é polaco, né? Sim. Tem alguma história do rádio que tu gostaria de destacar, que tu traz assim, que tu acha que foi marcante para ti, alguma cobertura dos grandes eventos que aconteceram aqui no município de Nonoai? Olha, eventos a gente cobriu praticamente todos, não é? Na época, a gente transmitia tudo. Se tivesse briga de cachorro, tinha que transmitir, porque afinal de contas, uma cidade pequena, ela tem carência de notícias, de coisas mais destacadas, então eu transmitia até carreira, para ter uma ideia, carreira de cavalo. E veja bem, vou te contar essa história, que lá na Hípica, nós não tínhamos uma linha telefônica até lá, e eu vou te contar como é que nós fizemos, tu não vai acreditar, porque é uma coisa diferente, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu e mais um outro colega, o que nós fizemos? Pegamos, tem que ter um telefone, não é? Tem que ter um telefone. Aí o que nós fizemos? Nós fomos até um telefone mais próximo, que fica próximo da piscina Sociedade Parque, e era do falecido Dalmagro, e lá nós pegamos, engatamos o fio no telefone dele e puxamos por baixo de um bueiro que existe ali na rodovia. Se você não sabe, existe um bueiro ali na rodovia, bem próximo à piscina, né? Para fazer o fio passar por baixo, né? E aí, do outro lado, tinha uma cerca. O que eu fiz? Eu abri o fio, um pedaço eu coloquei no arame de baixo e outro pedaço no arame de cima, para fazer a ligação, certo? E daí, pela cerca, quando chegou até o pau mestre, como se fala, a gente fez uma ponte até chegar ao longo do outro fio que corria mais para cima. E assim nós fomos fazendo essas pontes até chegar lá na Hípica, isso aí dá mais ou menos uns 1.500 metros, quem sabe até mais do que isso, e pudemos fazer uma transmissão lá de dentro, onde houve o enfrene, como se diz, com qualidade de som de estúdio. Uma parte da cerca tinha, tenho certeza disso, arame farpado. Então, você veja bem a dificuldade que a gente tinha, então tu tinha que usar criatividade. Hoje a tecnologia te coloca em qualquer lugar com telefone celular. Bueno, Ademir, antes de a gente passar pro lado mais político da coisa, eu gostaria de trazer aqui no nosso canal até uma outra história que tu escreveu no teu Facebook, de um confronto esportivo que aconteceu numa cidade, agora não estou lembrado, mas que tu recebeu um grande conselho do meu saudoso avô Clóvis Linhares, né, o Dr. Clóvis Justi Linhares. Queria que tu comentasse um pouquinho essa história aqui pra gente. Eu escrevi isso no Facebook porque foi uma história verdadeira, não tem nada de fantasia, né? E você sabe, quando você é um sujeito novo, e eu tinha lá meus 21, 22 anos de idade, você tem uma volúpia maior, você vai muito mais no impulso, e você não vai tanto na razão, porque de repente seja típico da idade, tá? Beleza. Fomos a Palmeiras das Missões acompanhar, naquele tempo nós não transmitimos ainda de fora para cá, né? Os jogos do time do Cometa, que representava a Nonoai. Fomos então até Palmeiras das Missões, eu que era torcedor do time, além de ser comentarista e repórter da equipe de esportes da rádio, e como fui sempre a vida inteira, e sou torcedor dos times da minha cidade, não posso negar isso, eu sou bairrista
ao extremo. Aí fomos a Palmeira, né, um ônibus lotado, mais alguns jogadores foram de carro particular, e lá pelas tantas, durante o jogo, nos afanaram, roubaram a partida assim de forma clamorosa. E o time deles era bom, não precisava daquela ajuda extra da arbitragem. É claro que nós lá, como torcedores, nos indignamos, nós gritamos, nós fizemos o que um torcedor normal faz. E aí houve toda uma confusão, alguns torcedores de lá ficaram muito irritados, muito bravos conosco e tal, como é que é, vem aqui, vão querer ficar dono do campinho. Nós estávamos, para ter uma ideia, nós estávamos em mais torcedores do que eles, mas deles tinha gente armada, né? E eu lembro que até o finado Zardo, que era o motorista do ônibus, foi ameaçado, naquela ocasião, de revólver, né? E viemos embora indignados. Além de perder o jogo, ainda fomos ameaçados lá na cidade de Palmeira. Os jogos eram no sábado. Na segunda-feira, eu abri o programa que eu tinha na rádio, contando essa história e conclamando a torcida para que viessem em peso ao ginásio e nós mostrasse quem era quem aqui em Nonoai, que não podia ficar do jeito que ficou. Então eu estava fazendo uma alusão clara à violência, incitando o povo à violência, mas eu não tinha, na minha idade, não tinha o discernimento de saber que aquilo era uma coisa muito perigosa. Bom, terminei de fazer aquele comentário, que durou mais ou menos uns 4, 5 minutos, porque eu fui insistente, né, nessa questão. Toca o telefone e, do outro lado, o teu avô, Clóvis Juste Linhares. Eu era amigo do teu pai, né? Nós conversávamos seguidamente. E ele me disse, tu pode passar aqui no meu escritório hoje? Pode ser de tarde, não tem problema nenhum. Posso, doutor? O senhor quer falar comigo? Quero. Qual é o assunto? Ele, não, vem aqui que eu falo contigo aqui mesmo, não vou te adiantar o assunto. Mas não te preocupe, não é nada grave. Me tranquilizou e tal, mas eu fiquei igual matutando. O que o doutor Clóvis, né? Queria falar comigo, em particular no escritório dele, e fui. E 14h eu estava lá no escritório para conversar com ele. Eu vou te dizer até onde é que era o escritório, se não estou enganado. Era no primeiro piso do prédio do falecido Anselmo Boita. Eu sei até o endereço, até hoje, que é a Avenida Rocha Loures 666. E na frente, eu lembro que eu era muito, muito novo, tinha onde hoje é Integrados, era o mercadinho do seu Meneghetti. Exatamente isso. O do Meneghetti construiu para ser um mercado. Exatamente isso. O Dercy, saudoso Dercy Meneghetti. Aí eu sento na frente dele, né? E ele começou a me falar. Você viu o que você fez hoje de manhã cedo? Eu digo, não. Eu não tinha feito nada de errado, na minha visão, nada de errado. E dizer, eu ouvi o teu comentário a respeito dos acontecimentos lá de Palmeiras das Missões e você conclamou a torcida para que lotasse o ginásio, e nem precisava conclamar, porque normalmente o ginásio de esporte sempre lota quando tinha jogo, ainda mais um jogo de campeonato estadual de futebol de salão. Aí ele disse assim, porque vai lotar o ginásio, as pessoas vão chegar lá todas muito bravas, porque querem dar o troco, e esse dar o troco é um sentimento de vingança, e nesse sentimento de vingança pode acontecer uma tragédia dentro do estádio, alguém pode se machucar feio. E aí como é que você vai ficar, porque você foi a pessoa que usou o microfone para conclamar, entendeu? É claro, bem assim para mim, é claro que a justiça não vai, de repente, dizer nada a teu respeito. Você fez teu papel, mas me disse, mas tu entendeu que papel pode representar esse para a tua consciência? E aí eu fiquei, baixei a cabeça, pensei, cara, nunca ninguém tinha me dito uma coisa deste tipo, desta maneira, com a calma que o caracterizava. Porque ele tinha uma calma, e você lembra bem, impressionante. O que eu fiz? Agradeci, meio que de forma balbuciada, porque eu fiquei chocado, já pensando em correr para a rádio, e já tentar mudar aquele tipo de procedimento, dizer o contrário, não vamos fazer isso, vamos mostrar que nós somos os melhores, até porque ele mesmo deu essa sugestão. Então isso marcou profundamente na minha vida, e no outro dia eu fui para a rádio, fiquei a semana inteira repetindo, parecia um texto pronto já, pelo amor de Deus, vamos mostrar
que nós temos dignidade, vamos mostrar que nós somos pessoas de bem, que nós somos pessoas hospitaleiras, que se nós fizermos igual a eles, nós estamos nos igualando a eles e nós somos melhores do que eles. Assim eu fiz durante toda a semana. Mesmo assim, lá no jogo, no calor, e nós não conseguimos ganhar a partida, empatamos aquela partida, né? Aqui, tínhamos perdido lá, empatamos aqui, e foi um resultado ruim. Deu umas rusguinhas normais, uns gritinhos normais, que você sabe que tem uns que não tem como segurar, né? O torcedor é muito passional, e ele queria a vitória, quem sabe como vingança maior, e não um ato mais violento, como podia se imaginar. E, graças a Deus, nada de mais importante aconteceu, mas eu vou dizer uma coisa para ti. Eu não sei o quanto eu apertei aquela noite, não lembro. Não lembro. Pegando esse gancho, Polaco, dá para se ter uma ideia da força que a imprensa tem. Qual é a força da imprensa hoje no cenário nacional? Eu acho que a imprensa tem a mesma... Eu diria que assim, a mesma nem tanto, né? Mas que tinha antes, né? Porque eu, no meu tempo de radialista, as pessoas viam você como o que você dizia era lei. Hoje não. Hoje, com as redes sociais, com um monte de outras informações que tem por aí, as pessoas já podem ter um senso crítico melhor das coisas, né? Então, eu acho que a imprensa, ela perdeu hoje, a imprensa como um todo, em função das redes sociais, ela já está sendo colocada em dúvida, como está ocorrendo hoje, de forma sistemática, e você acompanha as redes sociais, e a própria televisão acaba sempre penitenciando com esse fato. É um fato, não tem como. E a rede social veio, e você sabe que é uma coisa que só tende a aumentar e não o contrário. Até muitas palestras que eu participei no campo da política diziam que o candidato tinha que se apresentar bem na televisão e que houve um tempo que 15% das pessoas estavam ligadas nas redes sociais, tinham que cuidar porque era um percentual considerável. Depois esse percentual passou para 35% e você viu que na última eleição o que determinou a vitória de um candidato no quesito propaganda não foi a televisão, e sim as redes sociais. Então você vê que mudou o conceito do que é imprensa hoje no Brasil. E principalmente está mudando porque existe, e eu sei que isso acontece o tempo inteiro, e me penitencio, na minha época também não era tão diferente assim. A imprensa é comprometida assim com dinheiro, não há como, porque a imprensa não consegue sobreviver sem dinheiro, não existe. Eu sou uma prova disso. Eu coloquei um jornal na minha cidade na década de 80 e depois eu tive que abandonar porque os custos eram muito altos, né? Era só eu e uma jornalista, a jornalista Joeci Reck, que me ajudava, era muito trabalhoso e era muito caro para fazer, tinha que fazer impressão lá em Sarandi. E eu acabei desistindo porque não tive apoio oficial. E sem ter apoio oficial, que acontece hoje em relação ao governo federal e à Globo, é exatamente isso. Quer dizer, secou uma fonte muito grande de recursos que irrigava os cofres da emissora. É óbvio que vai sentir e vai sentir muito. Bom, Ademir, vamos falar da nossa cidade, Nonoai. Qual é a tua visão do nosso município, que está completando agora 61 anos, da sua evolução e aonde pode chegar a nossa cidade, o nosso município de Nonoai? É uma pergunta muito ampla, né? Nós precisaríamos dias para conversar a respeito do assunto, porque eu sempre digo, quando se trata de Nonoai, para quem ama Nonoai, para quem gosta de Nonoai, é um assunto apaixonante, né? Para ter uma ideia, eu vim morar em Nonoai, não na cidade, mas no interior, que naquele tempo pertencia a Nonoai, Encruzilhada dos Ribeiros. Quando nós viemos morar em Nonoai tinha, eu vou dizer para ti, não é por acaso que eu fui professor de geografia. Nonoai tinha 2.220 habitantes na cidade. Você sabe o que é isso? 2.220 habitantes. E tu sabe quanto é que Nonoai tinha no município, Clóvis? Sabe? Não faço ideia. Então eu vou te dizer.
31 mil habitantes. Claro, envolvia Nonoai, Gramado dos Loureiros, Rio dos Índios e Trindade do Sul, que era um município só em 1.110 quilômetros quadrados. Era isso. Então não era uma cidade pequena, mas Nonoai tem uma marca, que daí você vai dizer que eu vou misturar política, mas eu vou ter que misturar. Tem uma mentira que é contada aqui no Nonoai há muito tempo, mas tu sabe que isso faz parte da política, isso vem acontecer, vai acontecer sempre, como acontece hoje no Brasil. A política normalmente ela é assim, você aproveita das oportunidades para poder desmerecer esse ou enaltecer aquele. Sabe que isso aí vai ser a vida inteira. É um jogo, política é um jogo. Mas acusaram que na época do governo Matiello, o senhor Avelino Matiello, que foi prefeito, a Sadia queria se instalar aqui em Nonoai.